Vou contar uma história para vocês. Venham, crianças. Olá, pessoal do YouTube. Aqui é seu amigo Aue Máfia. A história de hoje é a história de como eu finquei um compasso nas costas do meu amiguinho. É verdade, Power Máfia Dark Mode acionado. Tava lá na Escola Senai, escola aí para jovens prodígios, estudava mecânica de automóveis. Escola só de garotos, e eu era um cara meio revoltadinho na época, mas eu era um cara muito focado, eu era assim inteligente, continuo sendo inteligente, e era uma pessoa muito lógica. Eu não era aquele cara que me misturava muito com os outros, porque eu sabia na minha lógica da minha cabeça que aquele período de escola ia passar e aqueles amigos iam ficar para trás. Então eu não ficava muito de conversa, ficava mais na minha. E o pessoal me recriminava bastante por causa disso. O sistema do Senai ele era como uma escola americana. Você tinha metade do período de aula prática do que você estava aprendendo. No caso, eu estava aprendendo mecânica de automóveis. E a outra metade do período eram as aulas de escola. Português, matemática. E quando eu digo que o sistema é como um sistema americano, por causa que você tem que se mover de uma sala para outra para ter a aula da matéria. Então, por exemplo, se é aula de ciência, você vai para a sala de ciência. Matemática, você vai para a sala onde tem professor de matemática. E assim, substantivamente, geografia, história, português, etc. Bom, o acontecido, ele foi um resultado de uma série de fatores. Na aula de geografia, era uma classe que acho que era um pouco menor e eu ficava bem na fileira onde tinha a carteira do professor. E os colegas eles estavam sendo folgados comigo, porque ficava todo mundo folgado na carteira e a minha carteira ela ficava sempre assim apertada. Assim, na barriga, assim, praticamente não tinha espaço para mim. E todos os outros colegas, né, lá, folgadores, assim, né, e só eu lá espremido, apertado. O colega que sentava na minha frente, ele tinha espaço, porque eu era o segundo da fila. Então a primeira carteira ainda tinha espaço, ele podia arrumar a carteira dele, né, equilibrar as coisas, não ia ficar tão apertado. Aí eu pedi pra ele, ô Roberto, puxa a carteira aí um pouco que eu tô muito apertado aqui, não tô conseguindo nem respirar, tô aqui sufocado. E ele, Não vou não, fica aí, isso aqui. a gente pede com a maior educação, pedir pro cara de novo. Isso já acontecia já há algum tempo, não estava aguentando mais. Ô Roberto, faz favor, empurra aí a carteira um pouco para frente, puxa aí a sua carteira um pouco para frente que eu tô apertado aqui, não tô aguentando. E ele, Você fica aí apertado aí mesmo que é isso aí que acontece. bom, a diplomacia tava falhando ali. Eu pensando agora, podia ter chamado o professor para dar uma arrumada na fileira, mas a gente age mais por impulsividade quando a gente é adolescente, não é verdade? Naquela altura do campeonato eu já tava com uma raiva, porque eu tava ali apertado, assim, a carteira tava assim apertada assim, eu tava sufocado assim. Não tinha nem como respirar, assim, porque a carteira ficava bem assim na barriga, assim, na altura do diafragma aqui. Não aguentava mais.
Ele tava com sangue nos olhos já. Assim, aquele olhar de raiva, de ódio mesmo. E nesse momento eu consegui entender o meu pai. Meu pai, ele era um cara muito mais revoltado do que eu era nessa época. Meu pai, ele era o chamado sangue ruim mesmo. E de certa forma eu consigo entender ele, porque, te contar, os folgados são fogo. E eu já não aguentando mais, já estava preparando as minhas armas. Ia pegar um lápis, alguma coisa assim, ia apontar bem firme, ia pegar e fincar nas costas do menino. Que o menino não... Se você pode ajudar e você não ajuda, você é culpado também. Os outros lá atrás folgado, o da frente folgado. Pedi mais uma vez: amigo, eu tô pedindo pra você, puxa a sua carteira que eu tô muito apertado aqui, não tô aguentando, você pode puxar. E o cara... Não, você tá bem aí, você fica aí apertado aí e eu tô nem aí com você aí que se explode, eu vou ficar aqui mesmo. Ah, vai sim. A diplomacia falhou. Então, eu tava com raiva, eu peguei o compasso de desenho técnico, que era um compasso que ele tinha assim, a parte que faz o furo era bem afiada mesmo, e tinha uns, vamos dizer, essa parte tinha uns 3 centímetros assim de ponta. Ah, tive dúvida, tava com raiva, eu peguei aquele compasso, abri o compasso, peguei, finquei nas costas dele, levantou, eu levantei também, já fiquei com aquela pose de luta assim, ele não esperava que isso fosse acontecer. E aí, tipo, a classe toda ficou olhando, o pessoal que enchia o saco, aí todo mundo ficou apavorado, o professor ficou apavorado assim, o professor já veio, opa, o que tá acontecendo aí, sei o que tá acontecendo aí? Você vê, as coisas acontecem na sala e o professor, o bobalhão, não tá vendo nada. Aí quando acontece uma treta, aí vem, o que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo? Vocês não vão brigar não, tá? Vocês não vão brigar não. Tinha voado carteira pra tudo quanto é lado, voou material, voou tudo. Ele também tava, o colega ficou na posição de briga, mas isso é uma característica minha. Eu tenho a capacidade de convencer as pessoas a meu favor. Eu acho que talvez devia ter estudado advocacia. Aí eu falei pro professor, eu tô aqui apertado aqui na minha barriga e eu tô pedindo pro cara pra ele puxar a carteira dele, ele não puxa, eu perdi a cabeça, perdi o controle, e aí não sei o que, eu peguei e finquei, não foi certo, mas foi isso que aconteceu, eu não tô aguentando mais. O professor, não, pega, senta ali no outro lugar. Ele ficou apavorado, né, pelo acontecido, me tiraram daquele lugar e colocaram em outro lugar. E o amiguinho, ele já ficou com raiva, claro, né, ficou me ameaçando. É melhor você nem passar por aqui amanhã, porque eu vou te pegar e você vai ver, você tá ferrado na minha mão, você vai ver. Ah, eu vou ver? Eu vou ver com meu pai. Meu pai, ele tem um canivete desse tamanho assim, e eu vou trazer especialmente pra você, seu vacilão. Ah, meu pai tinha esse canivete mesmo e eu andei com esse canivete uns tempos, sim. Eu vou te contar, viu? O folgado vem querer se crescer pra você, a gente não aceita não. É uma coisa interessante, quando você se revolta, você, tipo, uma prisão, você acaba ganhando moral. Enquanto você é boi sonso, todo mundo quer montar em cima de você, mas quando você é um revoltado, todo mundo vê que você é uma ameaça, aí o pessoal maneira. Essa que é a verdade. Bom, pessoal, essa foi a minha história. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, aprendido que a violência não leva a nada, a violência é ruim, não agrida o coleguinha,
Ou também se for agredindo, vê se bate e não apanha, tá? Um abraço do seu amigo Power Mafia pra você.